SOS Guará? Eu gostaria de fazer uma denúncia. Qual o meu direito como consumidora? A gente está precisando de ajuda. Olá, está começando o programa SOS Guará. Nossa produção tem recebido inúmeras denúncias dos moradores de São Luís de abandono de nossas praças públicas. As praças, que deveriam ser um espaço de confraternização entre vizinhos, de lazer para as crianças, de encontro para os jovens e de convivência para idosos, estão tomadas pelo mato e pelo lixo. Algumas são dotadas de quadras poliesportivas, mas os jovens não podem praticar nenhum esporte por falta de manutenção do espaço. O Poder Público Municipal chegou a botar placas anunciando obras de recuperação em várias praças da capital na gestão passada, mas tudo não passava de propaganda enganosa. Nossa equipe de reportagem foi ver de perto a situação crítica em que estão as praças ludovicenses. Esse é o retrato do descaso e da omissão com os logradouros públicos, que deveriam ser os espaços democráticos de lazer gratuito para a nossa população. Acompanhe a matéria do repórter Jean Brito. Esta é a Praça do Letrado, no bairro do Vinhais, uma das muitas praças de São Luís que estão abandonadas pelo poder público. Aqui, o mato já tomou conta de tudo. Os bancos estão quebrados, a quadra de esporte completamente depredada. O alambrado enferrujado não aguentou a ação do tempo. Traves não existem e o piso da quadra está cheio de buracos. Isso está dentro da administração passada, né? E o que entrou há mais de 90 dias a gente não vê melhora. E as imagens falam mais do que a gente, né? Na gestão passada, a praça foi contemplada com uma reforma. A Prefeitura de São Luís até colocou a placa anunciando a tal reforma da praça. Seria investido no projeto R$ 483.275,62, recursos esses da Prefeitura. Em 120 dias, o serviço estaria pronto. Passado todo esse tempo, esse é o retrato da reforma prometida. Até a placa não resistiu à ação do tempo. Rapaz, até agora não saiu não, né? Era para já tá mais adiantado isso aí, né? Que foi botada a placa e tudo que ia reformar, e até agora tá sem reforma nenhuma, né? Tá só o mato aí crescendo, né? Acho que o prefeito tem que fazer mais umas coisas mais bacanas agora, trabalhar, fazer bonito, né? Que igual ele falou, né? Que vai fazer tudo bonito, tem que trabalhar, né? Não muito diferente é a realidade da Praça Joci Rodrigues, no Renascença. Aqui, o mato cresceu, as árvores caíram e quando chove, a água fica acumulada. A ação do tempo e a falta de cuidado também foi implacável aqui. Por incrível que pareça, esta é a Praça do Jardim Bela Vista, no Coajape. Há mais de 3 anos que o poder público não passa por aqui e os moradores estão indignados com a situação do local. E com toda a razão. Espaço público aqui não existe. O mato e as árvores cresceram tanto que estão tomando conta da rua. É tanta folha no chão que o piso da praça desapareceu. O local, reservado para a quadra de esporte, está assim. A praça foi transformada num lixão a céu aberto. Entulho, carcaça de computadores, resto de móveis, lixo, tudo é jogado aqui mesmo. Os assaltos são constantes e os moradores já começaram a vender as casas no entorno da praça. A gente tem barganhado a melhoria dessa praça há muitos anos, sabe? Vem tentando durante vários governos, e nenhuma ação foi feita. Vocês podem observar como é que está aí a situação dessa praça, uma praça hoje dentro de um bairro de classe média alta. Vários moradores que já estão vendendo suas casas em decorrência desse lixeiro, que a violência aumentou muito. Aqui todos os dias tem assalto, todos os dias. Se você observar, todos os dias tem assalto, porque de manhã, de tarde e de noite. Aqui na Praça Tomar de Aquino, na Coab, a Prefeitura até começou a reformar a praça. Mas as obras estão paradas e eram para ser entregue desde fevereiro. A praça continua inacabada. A placa mostra o valor da obra, R$ 390.449, recursos próprios também da Prefeitura. A praça ainda está toda cercada com tapumes. A nossa equipe conseguiu entrar na praça e o que vimos foi um total descaso. O mato já cresceu bastante. O calçamento está incompleto. Na quadra de esporte está faltando terminar o piso e a proteção não foi finalizada.
O material que sobrou está se estragando. A areia, a chuva já levou toda. O cimento está rasgado e jogado no chão. Os tijolos já foram quase todos furtados. Pelo menos o que diz a placa de identificação do orçamento todo, no valor da obra, diz que era com 90 dias após o início. Só de paralisação eu acredito que já tem mais de 90. O próprio material da praça já foi desviado, banco, cimento, carrada de areia, já tem de tudo aí. Inclusive tem um abaixo-assinado dos moradores, feito por uma das moradoras aqui, eu presenciei, ela reivindicando providências, porque o material da praça já estava indo todo embora, todo desviado, estava arranjando outro dono já. Até agora o prefeito nunca ouvi nem falar, nunca ouvi nem ele por aqui. Nem ele por aqui ele não aparece, não precisa. Do jeito que a coisa está, ele ia resolver o problema todo e aí está aí, ó. Está pior do que estava. A Prefeitura de São Luís, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, CEMOSP, informa que será enviada uma equipe à Praça Bela Vista para levantamento e tomada de ações. Quanto às praças do Letrado, no Vinhais e Tomás de Aquino, na Coab, a CEMOSP esclarece que está em fase de pesquisa das informações referentes às obras. E a Praça Joci Rodrigues, as equipes da CEMOSP já estão trabalhando no local. O programa SOS Guará recebeu esta semana várias reclamações dos funcionários da unidade mista do São Bernardo, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde de São Luís. Eles denunciam o fechamento da ala pediátrica e as precárias condições de funcionamento da unidade mista. O diretor da unidade mista do São Bernardo, Adalto Ramos, que não quis gravar nenhum depoimento para a nossa matéria, está sendo acusado de assédio moral por parte dos servidores. Os funcionários desta unidade mista denunciam que estão enfrentando um conflito com o atual diretor, Adalto Ramos. Segundo eles, o diretor demitiu 4 pessoas sem justa causa. Eline Gomes, que trabalha no local há 3 anos, diz que foi coagida e sofreu assédio moral. Ele começou a ficcionar na parede vários memorandos, inclusive obrigando funcionários a assinar alguns memorandos, algumas coisas dizendo que veio da secretaria com relação ao atendimento aqui. Então, algumas colegas estão fazendo pico hipertensivo, algumas colegas estão com medo aqui por conta disso, porque o administrador usa a palavra dele para dizer que quem não tiver contente com a situação, que peça para sair. O pessoal da Copa, que trabalha aqui desde quando eu cheguei aqui em 91, dorme no chão. Em caixa de papelão, porque não tem repouso para eles. Às vezes eles pegam até uns colchões de lá. Mas tá para SAMU. Ficou uma enfermaria agora de pediatria que não está funcionando porque o banheiro está todo quebrado. Torneira vazando direto aí. E ficou assim, está sem pediatria aqui no São Bernardo. Com o conflito entre os funcionários e o diretor, vem à tona outro problema, a forma precária em que funciona a unidade. A unidade mista, que funciona no bairro do São Bernardo, dispõe de 28 leitos, mas segundo os funcionários, apenas 20 estão sendo utilizados. O restante pertence à pediatria, que está desativada. Aparentemente, o motivo seria porque alguns funcionários desconhecem a autenticidade deste documento, que tem a assinatura do secretário municipal de saúde. Eles se recusaram a assinar o papel, onde determina que o atendimento aos pacientes seja feito sob qualquer condição. Eu considero isso um assédio moral, porque abuso de poder. Inclusive ontem eu fui devolvida pela secretaria sem cometer nenhum ato relacionado ao meu trabalho. Mas o que mais me entristece é a forma como nós, funcionários, estamos sendo tratados. Inclusive, ontem à noite, a colega me liga chorando, que ela está temendo ser demitida, porque a próxima seria ela ser devolvida. Então, em 21 anos que eu trabalho, eu nunca tinha visto uma coisa dessa. Tentamos conversar com o diretor sobre a denúncia de assédio moral, mas ele preferiu não atender a nossa equipe de reportagem. A produção do SOS Guará entrou em contato com a assessoria da Secretaria Municipal de Saúde, mas até agora não recebemos a resposta. Assim que for enviada uma resposta, a gente fala aqui no SOS Guará. Se você quiser fazer alguma reclamação, ligue para o SOS Guará,
3194-1980 ou envie um e-mail para sosguará@tvguará.com. Vamos ao intervalo comercial e voltamos em instantes. A degradação ambiental é um crime comum em São Luís. As praias estão com índices de poluição tão altos que a grande maioria está imprópria para o banho. Nossos jussarais estão sendo desmatados sem nenhuma ação do poder público para coibir esse crime praticado contra o meio ambiente. O abandono das áreas de proteção ambiental do Itapiracó e do Maracanã é um exemplo de que não existe política pública em execução visando preservar o nosso patrimônio natural. Também recebemos muitas denúncias de grilagem nas dunas das praias, lançamento de dejetos in natura no mar, nos rios, mananciais, degradação das margens dos rios, destruição das nascentes e das nossas áreas de preservação permanente. Para falar conosco sobre este assunto, nós convidamos o professor e ambientalista Roberto Ramos. Seja bem-vindo ao SOS Guará. Eu queria falar disso tudo que a gente vê, que chega, que a gente sente circulando na ilha, é fruto da falta de educação ambiental? Bom, inicialmente, boa noite. Muito obrigado pelo convite, estar participando aqui nesse momento, contribuindo um pouco com essa discussão. Realmente é importante, nós estamos passando por um momento de crise, é uma crise global, e que os processos econômicos, produtivos, eles estão encontrando barreiras e limites no que diz respeito ao uso de recursos naturais. Consequentemente, nós vemos ao longo desse processo a emissão de resíduos e de efluentes e os impactos frutos da instalação desses processos produtivos nesses ambientes. Mas isso acontece porque o pessoal não está sendo educado para respeitar, não só as leis, mas respeitar o meio ambiente, que tudo que a gente faz tem uma lei do retorno, Se você não cuida, amanhã vai faltar. Com certeza. Esse movimento ambientalista, ele iniciou-se na década de 70, com encontros mundiais, onde muitos chefes de Estado estavam presentes e assinaram documentos importantes, principalmente a questão do protocolo de Kyoto foi uma delas. Mas a questão da educação ambiental foi colocado como uma política pública, inclusive importante, regulamentada pela Lei 9795, e coloca a educação ambiental como um elemento importante para essa percepção do ambiente, o uso de recursos naturais. Perceber que o uso desses recursos naturais, eles precisam serem diagnosticados e perceber o ótimo sustentável. A questão da sustentabilidade hoje é um tema polêmico, mas que se discute porque envolve não só os espaços, mas envolve também a participação política, o entendimento desse jogo de interesses. Mas a gente vê várias empresas atuando com uma certa responsabilidade ambiental, com essa preocupação com a sustentabilidade. A gente vê já aqui mesmo em São Luís empresas como a Vale que tem investimento nesse sentido. Está mudando essa conscientização por parte empresarial em primeiro lugar? Bom, pode-se dizer que sim, porque antes não se falava na questão da responsabilidade socioambiental. Hoje já se fala e os grandes grupos empresariais já estão colocando seus grupos para pensar na política de sustentabilidade ambiental na empresa. Mas isso é uma questão ampla, uma questão que envolve a comunidade participar nos espaços de decisão política. Nós precisamos, de fato, recuperar o espaço público e participar das decisões. Então, hoje, o adjetivo que se coloca na educação ambiental é a educação ambiental crítica e emancipatória, por entender que a participação da sociedade na tomada de decisão, ela define os rumos que essa sociedade quer. Você estava me falando que cada um de nós produz por dia de 1 quilo a 1,5 quilo de lixo. A gente está faltando ainda, por exemplo, em São Luís, adotar mais programas de reciclagem desse lixo? Bom, a reciclagem ele é importante, mas ele não vai resolver o problema. Porque enquanto se produz no final da cadeia produtiva, se produz 70. Então, na verdade,
o que se precisa equacionar aí, e aí o elemento importante é a questão da educação, é justamente adotar os 5 R's. São os R's da questão dos resíduos. Então é importante que a gente equalize essa problemática colocando comportamento. Hoje, para você ter uma ideia, por exemplo, fruto do nosso comportamento, né, a questão do uso da energia, né? Por exemplo, o desperdício, ele joga fora, para o ralo, 600 milhões de reais por ano no Brasil. Então, fruto do desperdício. Então, desperdício é comportamento. E energia também é alternativa, por exemplo, energia solar, para nós no Maranhão, seria ideal, né? Daria para a gente economizar bastante em termos de energia elétrica, adotando energia solar, que é uma energia barata, né? Econômica e eficaz. Com certeza. E aí entra o papel das academias para produzir pesquisas de forma a viabilizar essa energia sustentável. Aqui na UFMA nós já temos o Núcleo de Energias Alternativas, que faz um trabalho dessa natureza, de pesquisa, e colocando à disposição dados referentes a essas energias alternativas, como a maré motriz. Nós temos aqui uma maré de Cisígia que varia em torno de 8 metros, né, por exemplo. É uma das maiores variações de maré que nós temos aqui no Brasil, e a gente pode aproveitar a força dessa água para produzir energia, né? Então, e isso é importante. Já tem algumas experiências exitosas nessa área, que se chama das pequenas centrais elétricas. Eu li há pouco tempo alguns estudos mostrando que só em São Luís nós teríamos mais de 200 pontos de escoamento de esgoto in natura, né? Só na ilha, na região metropolitana. Isso é uma coisa seríssima. Isso, entre outras coisas, compromete as condições de vulnerabilidade das praias. Eu queria que, para encerrar, você falasse um pouquinho da questão, a importância do saneamento básico para nós aqui na capital. Olha, Mônica, para você ter uma ideia, 80% das doenças que se tem conhecimento no mundo todo são de veiculação hídrica. E a água, ela está extremamente relacionada com a questão do saneamento, né? Então, nós precisamos, de fato, ter uma estrutura importante e adequada para captar essa água, fazer o tratamento dessa água e disponibilizar para a população. E a população, por sua vez, precisa fazer sua parte no que diz respeito ao desperdício, evitar esse desperdício e ter obras de saneamento, né, importantes. Nós temos aqui no Maranhão, no São Luís, melhor dizendo, nós temos duas centrais duas estações de tratamento de água que não funcionam a 100% da sua capacidade, né? E a gente precisa que elas funcionem justamente para evitar os impactos ambientais. Ok, obrigada pela sua participação aqui no SOS. Nós vamos a mais um intervalo, voltamos em 3 minutinhos. Não saia daí. Estamos de volta com o programa SOS Guará. O consumidor maranhense está cada vez mais consciente dos seus direitos e não hesita em buscar amparo legal quando se sente lesado. Uma prova disso é o volume de processos que se acumula na 8ª Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor. E para dar conta de tanta demanda, a promotora Lítia Cavalcante decidiu suspender o atendimento por uma semana até resolver todas as pendências atuais. Quem vai nos dar maiores detalhes é o Lidontion Bezerra, da 8ª Promotoria. Um prazer tê-lo aqui. Tudo bem? Boa noite. Isso significa que as pessoas estão buscando mais, né? Sim, lá na 8ª Promotoria a demanda é muito alta, então os consumidores eles estão mais atentos, então eles estão buscando seus direitos. E à medida que esses processos começaram a surgir, surgiu também a necessidade de parar um pouco e organizar a casa para que a gente pudesse otimizar esse trabalho, pudesse dar uma resposta bem mais efetiva a estes consumidores que procuram o Ministério Público.
Dá para ter mais ou menos um perfil desse consumidor que vai à promotoria? Bem, as reclamações são sempre aquelas recorrentes, né? São planos de saúde, é questão de telefonia, problemas com relação a serviços públicos, tipo energia elétrica, água. Então, são problemas que, de certa forma, são usuais, são recorrentes. Agora, é claro que um momento ou outro vai aparecer um problema pontual que aí a gente vai ter que trabalhar especificamente com aquela demanda específica, né? E a maioria entra em acordo diante dessa negociação? Quando a promotoria chama, a maioria entra em acordo? Bem, o Ministério Público, a doutora Lídia sempre pautou na resolutividade dos problemas, ou seja, ela procura, em última análise mesmo, levar para a Justiça. Então, grande parte das demandas que chegam até o Ministério Público, ela consegue resolver amigavelmente, na base de um acordo, junto com as partes envolvidas. Claro que se não houver o crime diante desta situação, porque na medida que passa a existir o crime, então não há acordo, há sim a punição legal prevista na lei. Isso demora muito, esse processo todo? Em geral, quanto tempo? Uma reclamação até você ter uma resposta? Depende das partes envolvidas, depende do plano, daquilo que foi atingido, porque como o Ministério Público trabalha com a demanda coletiva, há que se primeiro fazer uma investigação, né, saber o que realmente aconteceu, ouvir as partes. Então, abre-se um prazo para que a parte reclamada também possa se manifestar e dizer o que realmente ocorreu, para que só então passe a ter um acordo, uma conversa, um diálogo entre estas partes para poder resolver. Porque tem que se diferenciar que o Ministério Público, ele não resolve demandas particulares. Ele só vai resolver quando a demanda ela é de ordem coletiva, porque as particulares existem outros órgãos, por exemplo, como o PROCON, a Defensoria Pública e, em última análise, até o próprio Juizado Especial. Mas é fundamental também que o consumidor, em primeiro lugar, qualquer que seja a reclamação, procure o SAC, né, o Serviço de Atendimento ao Consumidor daquela empresa, para em seguida tomar uma outra medida? Sim, sim. Existe uma ouvidoria na empresa exatamente para isso. Esta, Mônica, é uma orientação até que a gente presta aos consumidores, porque muitas vezes eles conseguem resolver o problema com a própria empresa, tentando resolver com a própria empresa, e aí se não resolver, administrativamente, como a gente chama, que procure os órgãos de proteção e defesa do consumidor. Ok. Ontem a gente aqui no programa SOS Guará divulgou uma matéria falando sobre o programa De Olho na Validade. Na mesma hora, imediatamente, eu recebi uma mensagem no meu celular da promotora Lídia Cavalcante criticando esse programa. Então, eu queria que você aproveitasse a sua presença e esclarecesse para a gente, em primeiro lugar, o que é esse programa para quem não assistiu à nossa matéria. Bem, a gente tem que entender, primeiro, o que significa validade dentro do ordenamento de defesa do consumidor. A validade significa que o produto tem um prazo para ser colocado, ser exposto no mercado. Se aquele produto passa desse prazo, ele já passa a ser impróprio para o consumo. E quando ele passa deste prazo, ou seja, quando ele se torna impróprio, aquele que coloca, aquele que deixa o produto exposto ao consumidor, ele está cometendo um crime previsto na Lei 8.137, que diz que, inclusive, é um crime que não cabe nem ser chamado de menor potencial ofensivo, ou seja, não é nem passível de um TCO. É inquérito policial e ele vai ser julgado não em juizado especial, e sim por uma justiça comum, pela gravidade dele. A pena mínima é de 2 anos e a máxima é de 5, para você ter ideia. Então, é um crime grave e não tem como. Aí eu vou te explicar o que significa o de olho na validade. O de olho na validade, alguns empresários se reúnem, chamam os organismos de proteção e defesa ao consumidor e tentam fazer um acordo, um pacto e dizer o seguinte: olha, o produto, se tiver vencido, se de repente o meu produto estiver vencido, o consumidor que verificar que aquele produto esteja vencido, me procura que eu vou lá e troco aquele produto sem nenhum problema. Ora, isso é transferir a responsabilidade do fornecedor, que é o empresário, para o consumidor. Ou seja, quer dizer que o consumidor agora que vai ter que fiscalizar o trabalho do fornecedor, o fornecedor nem deveria colocar à disposição. E detalhe, como eu falei, a Lei 8.137 torna esta exposição ao consumidor como crime. Mesmo então, que você não compre o produto, que você não consuma, o fato dele estar exposto já caracteriza um crime. E isso, o Ministério Público, a doutora Lídia, ela foi bem pontual e foi bem correta, porque o que acontece? Para você ter ideia, o Ministério Público do Maranhão, através dela, é um dos poucos Ministérios Públicos, se não o único, que também, ao invés de trabalhar a parte do consumidor somente a cível, que é o que a gente observa mais, questão de indenização, dano moral, dano material, também trabalha o aspecto criminal.
E não se pode falar dentro do nosso ordenamento jurídico em acordo dentro do crime. Eu não posso fazer acordo com alguém que está cometendo crime. A promotora não poderia fazer isso. Ela, inclusive, estaria ferindo o ordenamento jurídico brasileiro, se assim ela fizesse. Então, há a conivente com o crime. Com crime, exatamente. Há a possibilidade dela fazer um TAC, um termo de ajustamento de conduta, como já se observou em outras situações, quando são naturezas civis. São indenizações, são acordos que dizem respeito ao cível. Mas ao criminal jamais pode ser feito acordo. E a promotora, atenta a isso, disse isso, inclusive ela disse em reunião no Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, o Maranhão foi pontual através dela em defender isso, dizer que não tem como o Ministério Público compactuar com alguém que está cometendo crimes. Então, por isso que o programa de olho na validade não é correto e os órgãos de proteção do consumidor e defesa do consumidor não devem pactuar com isso. Associar sua imagem a esse programa. Eu queria dizer que a gente recebeu aqui no SOS Guará algumas denúncias de consumidores de que alguns estabelecimentos comerciais da capital estariam comercializando produtos altamente perecíveis, como carnes e laticínios, mudando a validade. Chega a carne já está quase verde e o presunto também, etc. Enfim. O que o consumidor faz nesse momento? Ele tem que procurar imediatamente a Delegacia de Defesa do Consumidor, prestar ocorrência, porque como é crime, a autoridade policial é competente para investigar e logo após vai ser remetido esses autos para que o Ministério Público ofereça a denúncia e processe esta pessoa que cometeu este crime. Ok, obrigada pela sua participação, volte sempre. Obrigado pela oportunidade, boa noite. O programa SOS Guará fica por aqui. A gente volta amanhã às 19h45 e a reprise é de segunda a sexta às 6 da manhã. Para participar, basta ligar 3194-1980 e e-mail sosguará@tvguará.com. Obrigada pela sua audiência e até amanhã.